Esse episódio tem um oferecimento de Cutelaria Simo, perfeito em todo lugar, e Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. Último dia dessa semana, então, uma semana de muitas entrevistas interessantes aqui no programa, no nosso podcast também. E a gente finaliza hoje com um grande evento que acontece na próxima semana. O meu entrevistado é Fernando Cabral, engenheiro agrônomo, doutor em ciências agrárias e líder científico e pesquisador do SEAGRE, que é o Centro de Excelência em Agricultura Exponencial. E o tema da nossa entrevista será Quarto SEAGRE Agro Experience. Fernando Cabral, como é que você está, meu amigo? Tudo bem? E aí, Divino, tudo jóia? Bom dia. Uma satisfação estar aqui com você novamente, né? A gente já passou aqui falando sobre alguns temas e outras oportunidades, e inclusive o nosso evento anterior, né, da edição anterior, a gente teve a oportunidade de estar aqui, e agradeço novamente a gente poder estar aqui e falar mais um pouquinho para o pessoal sobre a ação do centro e as nossas difusões lá científicas. Pois é, fui pesquisar aí sobre o evento, aí, cara, aparece o card lá da entrevista do ano passado. Foi bacana lembrar. Verdade. Foi legal. Fernando, antes de entrar no evento aí, vamos falar um pouquinho do centro. Cara, vocês estão com um trabalho sensacional aí de divulgação meteorológica, né? Diário. Diário, né? O centro, né, ele tem esse objetivo de desenvolvimento de projetos para a agropecuária no estado de Goiás, e que são tanto de iniciativas públicas, né, com entes públicos ou que nascem do centro, e claro, aqueles que são com a iniciativa privada e que às vezes tem um maior sigilo, né? Mas dentro desses públicos, a gente hoje tem dois destaques. O principal e primeiro deles é o sistema meteorológico, que a gente tem uma parceria muito boa com o SEMPA, com o INPE, né, para ajudar a gente nessa parte de previsão e monitoramento meteorológico aqui do sudoeste de Goiás. Então a gente tem essas previsões diárias, monitoramento diário, previsão de safra, a gente faz boletim. Então aqui que a gente está sendo possível, a gente está tentando trabalhar e trazer essa informação um pouco mais refinada aqui para a nossa região, né? E um outro... Uma coisa que eu acho interessante é que vocês criaram um grupo de WhatsApp e diariamente o pessoal posta lá, né? Aqui na região tal choveu tantos milímetros, aqui hoje só tem neblina, aqui hoje está frio. Verdade. O pessoal consegue interagir. Né? Desculpa, eu te interrompi, você estava complementando aí? Não, e é uma interação muito boa, porque o grupo é bem focado mesmo, né? Quando a gente criou, a gente falou assim, vai ser um desafio às vezes tentar manter o tema, né? Mas a gente conseguiu educar o pessoal, e hoje lá basicamente o tema é só esse mesmo, né? Nosso e deles também, né? Que é importante. Às vezes eles têm até mais informação que nós, né? Porque estão lá no campo, no dia a dia, então eles ficam trazendo ali se está chovendo, se não, se ocorreu granizo ou não. Às vezes confirma a previsão, fala, foi um pouquinho diferente, e aí nós vamos tentando ajustar o que a gente está trazendo para eles. Então é muito bom. Legal, acaba que é uma realidade ali do que está acontecendo mesmo, né? Sim. E um outro projeto, Divino, que ele ainda não está tão sendo divulgado, mas ele vai ser a partir de agora, é um projeto na linha do carbono. A gente vai falar dele sobre no evento, né? Então, é com produtores aqui da região, é uma iniciativa pública junto com o governo do estado, para tentar fortalecer e alavancar os dados e metodologias tropicalizadas para esse tema carbono na agricultura, que hoje é tão falado, mas que a gente ainda não tem tantas informações aqui nossas, né? Vem tudo de fora, né? Vem muita coisa de fora. Então, o objetivo vamos trazer informações daqui, dados daqui, para que a gente traga uma maior realidade para o produtor, né? Então, a gente começou um trabalho bem bacana aqui, em breve a gente vai trazer muita divulgação dele. Mas você já pode adiantar alguma coisa para a gente? Posso sim. Esse projeto, o intuito dele é junto com a SECTI, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado. Inclusive o próprio secretário vai estar no evento. E qual que é o objetivo dele? A gente gerar esses dados em uma metodologia para que seja capaz esse dimensionamento e mensuração do carbono estocado no solo, do carbono que está sendo emitido nos nossos sistemas ou que está sendo retido nos nossos sistemas, né? A gente vai fazer tudo medido, né? Então por exemplo, nós vamos adquirir, chamar 2 torres de fluxo para ficar aqui em Rio Verde, Cristalina, por exemplo, que é um equipamento bem robusto para essa medição.
E a gente já começou as coletas, então a gente tem produtor aqui de cana, a usina Rio Verde está conosco, produtor de grãos, a Fazenda Reunidas está conosco, por exemplo, nas coletas, a Fazenda Mata do Lobo, o pessoal da São Francisco, e nós vamos fazer também lá em Cristalina, né? E nós já temos um parceiro inicial, que é o pessoal da SLC, junto com a Agopa, que também vai estar presente no evento, né? E o intuito é fortalecer esses resultados aí de carbono. Eu imagino que até final do ano a gente já tem os primeiros resultados, por exemplo. De que maneira esses resultados devem impactar para esses clientes que estão aí, que são só gente grande, né? Qual que é o intuito, né? A gente hoje tem algumas incógnitas ainda, que é, por exemplo, a CNA até, né, pediu para essa regulamentação, por exemplo, agora do mercado de carbono, a agricultura ainda não entrasse, né? Porque não sabe muito bem como é que vai ser regulamentado, como é que vai ser cobrado, né? Como é que o produtor tem que compensar isso. E também como que ele pode aproveitar esse carbono, que a gente sabe que os nossos sistemas tropicais aqui, eles aportam, porque o pessoal faz o plantio direto, faz a rotação, faz a agricultura regenerativa, faz sistema integrado, né? É como que o produtor, de uma forma bem clara, ele pode acessar esses mercados não só para comercializar isso, mas também como uma forma de questões ambientais, do ESG, que ele consegue cumprir tudo com essa temática, né? Só que às vezes a gente ainda tem muita dificuldade das metodologias, da mensuração, de assertividade desses resultados. Então a gente está gerando isso para que o produtor possa usar dessa forma e o governo possa nortear de forma melhor suas políticas públicas, né? E você acha que com isso a gente consegue atender ainda mais essas exigências de mercados como o europeu e até mesmo o mercado chinês, né, que está começando a já olhar para essas questões? E com certeza, uma das demandas que nós temos, como a gente divulgou o projeto, por exemplo, num desses parceiros, foi que eles estão começando a ser cobrados, por exemplo, quando a gente fala do bioinsumo ou da agricultura regenerativa, quanto que isso impacta no carbono, né? A gente chama de análise de ciclo de vida, né? E a gente não tem ainda esses impactos, né? Então, dentro do escopo do projeto, uma parte é embasar isso, né? Para que eles possam ter essas comprovações, né? Esses dados científicos. Do ano passado para cá, o que mudou lá no SEAGRE? O que aconteceu de novo? O que vocês têm de inovação, além dessa questão do carbono, além da questão meteorológica? Tem novos pesquisadores? O grupo está mais integrado? O que aconteceu de novo aí nesse um ano? Tá. Nesse último ano, Divina, a gente, em relação a pesquisadores, a gente não teve tantas alterações, porque o SEAGRE estava completando seu quinto ano, que é o primeiro plano de trabalho dele. Então a gente finalizou o primeiro plano de trabalho, entregou o relatório e agora estamos nos processos de renovação para mais 5 anos, né, do centro. A gente manteve o corpo de pesquisadores, mas fortalecendo as atividades, até para que a gente tenha capacidade de pedir essa renovação, né? Falar, nós somos importantes, né? Então a gente fortaleceu muito esse projeto meteorológico, esse novo do carbono. Agora a gente está com um trabalho muito intenso com a Secretaria de Meio Ambiente de Rio Verde para a parte ambiental e meteorológica na zona urbana. Então a gente vai lançar aqui no evento uma coisa chamada Sala de Monitoramento de Multiproduto. Ela está em construção agora, vai ser lançada junto com a Secretaria. O objetivo é não só fortalecer... O que é essa sala? O objetivo dela é a gente ter um ambiente capaz da gente monitorar em tempo real todos os sensores que o SEAGRE tem hoje em campo. Sensores esses relacionados a monitoramento ambiental, monitoramento meteorológico ou monitoramento agrícola. E através desse monitoramento, a gente reportar essas informações, seja para a população ou seja para o poder público ele fazer uma ação. Então, por exemplo, o que a gente está querendo estabelecer com a secretaria é a gente ter capacidade, dentro dessa sala aqui, da previsão e monitoramento, conseguir reportar de forma anterior para a secretaria ou para os outros órgãos, por exemplo, quando a gente for ter ações ou eventos extremos ambientais e que podem atingir a zona urbana. E falar, olha, vai acontecer isso daqui e o resultado pode ser esse. Veja as ações que devem ser feitas de forma preventiva, né, para evitar aí danos materiais ou danos à população, por exemplo. Então, com essa sala, a gente consegue fazer esse monitoramento e também as análises posteriores dos dados, né? Qual que você acha que é o grande legado do SEAGRE nesses 5 anos iniciais? Olha, a gente tem dois, Divino. Um seria bastante relacionado a gente fazer a produção para a agricultura, para a pecuária aqui da nossa região, feita aqui, com tecnologias daqui,
com pesquisadores a maior parte daqui, com os alunos a maior parte daqui e com produtores a maior parte daqui. A gente às vezes vê muita coisa que vem de fora, é normal, né? Claro que muita coisa vai vir de São Paulo, muita coisa vai vir da China, muita coisa vai vir dos Estados Unidos, mas se a gente está num polo da agricultura, a gente não pode ficar abraçado só ao que vem de fora. A gente tem que valorizar e fortalecer o que a gente consegue produzir aqui dentro, e nós conseguimos muito. Então acho que o maior legado do SEAGRO nesses 5 anos foi conseguir fazer muita coisa com quase 100% saindo daqui, não só das pessoas, mas também dos produtos e com os produtores daqui também. Esse eu acho que é uma das principais pontos. E o outro foi fortalecer dentro disso outros segmentos, como por exemplo a parte do empreendedorismo, né, que querendo ou não, Rio Verde, Goiás já é o interior para essa linha, né? Para pegar lá é Rio, São Paulo, Minas, né? Então já é o interior. Rio Verde está no interior do interior, então, né? E a gente conseguir fortalecer esses hubs de inovação aqui foi muito importante. Então a gente tem uma parceria com a incubadora do IEP, então a gente tem startups incubadas, né? Então acho que foi uma outra coisa muito importante para a nossa região, para cá, também foi fortalecer isso, porque a gente estimula empreendedores, startups serem geradas aqui. Fernando, eu vou fazer uma pausa para o intervalo comercial, nós voltamos já já, rapidinho. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagricola.com.br. Na próxima semana acontece em Rio Verde um grande evento, o 4º SEAGRE Agro Experience, na terça, na quarta e na quinta-feira, e hoje eu estou conversando com o Fernando Cabral. 5 anos do SEAGRE, 4 anos do SEAGRE Agro Experience. Vocês estão indo agora para a 4ª edição, um evento de 3 dias, que acontece nos dias 20, 21 e 22, terça, quarta e quinta-feira da semana que vem. Por que um evento de 3 dias? Sendo que a maioria dos eventos o pessoal está tentando simplificar, diminuir, e vocês continuam com um evento muito robusto. A gente, até a primeira edição, foi até maior, né? A gente já deu uma leve reduzida nele, né? E a gente tem tentado fazer isso também, Divi, né? Não é, até para ser bem sincero, a gente também tem buscado reduzir. Esse ano seria menor, mas é por conta de um recurso que a gente aprovou, aí a gente teve que manter ele ainda na mesma estrutura. Mas o intuito é que provavelmente ele passe a ser 2 dias nos próximos eventos. Só que a gente tem que levar em consideração também que, nesse caso, nosso formato, a gente tem um terceiro dia, que é a quinta-feira, que é dentro da programação do evento, mas é dedicado a uma temática muito específica, que é a parte de agricultura vertical e produção indoor, que hoje tem alguns anos que ela está bem forte. O IF Goiano tem uma linha de pesquisadores muito forte nisso, junto com a Embrapa, junto com empresas lá de Cristalina, por exemplo, né? Então fica sendo um dia apenas específico dessa temática, que tem visitas presenciais a esses ambientes, né? E palestrantes dedicados apenas a esta temática. E as outros 2 dias, né? Fica também de temáticas do centro, mas que envolvem outras linhas. Explica para a nossa audiência o que é agricultura vertical e indoor. A agricultura vertical indoor, ela não é que se limita, né? Mas ela se define pela produção em ambientes controlados, né? Ambientes fechados, controlados, então, por exemplo, uma casa de vegetação, mas também ela vai até mesmo para aquelas fazendas urbanas, ou seja, você conseguir produzir num espaço ali menor, vertical, então, ou seja, em vez de você consegue colocar plantas, né, acima, né? Você pensa para cima, tá? Porque reduz o espaço. E aí naquele ambiente que é totalmente controlado, você controla luz, temperaturas, CO2, né? Você fazer uma produção ali intensa de hortifrutis, né? Principalmente o foco é hortifrutis. Ou tem um outro segmento que é a produção de semente, no caso semente, por exemplo, igual de alho, de cebola e algumas outras que é produzido, batata, que é produzido de forma fechada, né?
Então, é nisso que se retrata a agricultura vertical indoor. Então, inclusive, ela pode ser aplicada, por exemplo, para apartamentos, casa. Você mesmo pode ter uma estufinha ali de produção vertical indoor. Só para você ter uma ideia, tanto que é legal, o pessoal tem uma linha de pesquisa ali, que é a polinização nesses ambientes. Porque se ele é um ambiente fechado, quem vai polinizar? Tem planta que precisa, né? Então, você tem ali colmeias de abelhas sem ferrão interligada a esses ambientes. E aí você tem momentos que as colmeias são abertas, a abelha vai lá, poliniza e depois retorna para a colmeia. Que legal, cara. Que trabalho bacana. E vai ser mostrado isso tudo lá na visita. Na visita vai E mostrar. isso é um trabalho que deve sair da academia e partir para o campo, ou você acha que ainda é um negócio que vai ficar... Aqui na nossa região, por exemplo, que o pessoal está incentivando a produção de HF, né, em função de... A maioria daquilo que nós consumimos vem de fora. Você acha que existe a possibilidade, ou já tem algum produtor, alguém trabalhando nesse sentido? O Divino tem crescido muito. Aqui na nossa região ainda não tem, de fato, uma grande adesão, mas assim, você pega alguns outros estados do país, principalmente que tem uma população muito grande, como São Paulo, por exemplo, já é bem intenso, Goiânia já tem alguns locais também. Aí Cristalino, o pessoal investe muito na produção da semente. Então a gente usa as mesmas técnicas, mas focado não para o produto fim, mas para a produção da semente que vai ir para o campo depois, né? E agora, com esse incentivo aqui na região, o intuito é isso mesmo. O pessoal está fortalecendo agora linhas e culturas lá dentro que fazem referência aqui para a região dentro desse contexto agora de intensificação do hortifruti aqui. Então a gente acha que nós vamos conseguir ganhar bastante adesão nesse sentido. Ajuda, inclusive, também a parte medicinal, né? A gente fala só de alimento, mas esse tipo de produção, ele ajuda a fortalecer alguns biocompostos. Então, às vezes, para extração de algo, é melhor você fazer a produção assim, porque você incentiva a produção daquele biocomposto que você quer. Inclusive, aí agora, com essa temática da cannabis, por exemplo, né, ela precisa utilizar esse tipo de ambiente para os seus usos medicinais, né? Inclusive tem um trabalho nesse sentido sendo desenvolvido lá na Universidade Federal de Viçosa. Eu tive a oportunidade de entrevistar o pessoal aqui. Por sinal, um trabalho muito sério, que eu acho que o Brasil precisa de entender e conhecer, né? Porque às vezes é tanta falácia, tanta conversa paralela, que as pessoas fogem do foco. Mas existe um trabalho muito sério nesse sentido, com pesquisa, assim, algo sensacional. Vamos voltar lá no SEAGRE Agro Experience. Eu acho esse nome quase que um trava-língua, né? Dependendo da hora que vai falar, a língua trava. O evento começa às 8 horas da manhã, vai até por volta das 18 horas, inscrições gratuitas. Quem é o público que vocês estão mirando e quantas pessoas devem passar diariamente pelo evento? Divino, na nossa programação, a gente tem as palestras que o público de gestão, setor público, elas são o foco, né? Como, por exemplo, tem no primeiro dia. A gente tem aquela outro dia que é focado para produtores rurais, então a gente vai chegar nessas palestras, então quem está no campo ali, produtor técnico, vai achar muito bom essa palestra. A gente tem uma outra mesa redonda para quem ocupa da inovação e do empreendedorismo, também vai conseguir ser abraçado, né? E a gente tem o público da parte da pós-graduação, que é relacionado à parte dos trabalhos científicos, né? Então a gente consegue dentro do evento ter essas temáticas e ter ações específicas para esses diversos públicos. Então, ou seja, aquele que está na ponta, conseguir ter informação direta, aquele que trabalha com a parte de gestão pública e precisa de informações do que o governo tem pensado hoje, né? E quem também está fazendo ciência ali, está na pós-graduação, e a parte de trabalhos, apresentações, network é importante. O evento vai ser só presencial ou vai ter online também? Vai ser só presencial, só presencial. Você ia falar alguma coisa? Novamente eu te interrompi. Que você perguntou, né? Que você perguntou do público, né? Atualmente a gente já está com, se eu não me engano, acho que quase 400 inscrições, né, já feitas no evento atualmente. Já superou o evento do ano passado. Só para você ter uma ideia, esse ano é o primeiro ano que a gente abriu para trabalhos, para enviar trabalho. E um outro ponto para destacar é o seguinte, os trabalhos não eram só trabalho científico. A gente tinha 3 modalidades. Então, você tem uma pesquisa, você pode mandar seu trabalho, seu resumo científico. Você tinha algo para demonstrar, alguma tecnologia, alguma coisa assim de uma startup, a gente chamou de vitrine tecnológica, você pode ir lá expor. E o outro é chamar de relato de experiência.
poxa, eu sou produtor, eu não fiz uma pesquisa, mas eu tenho relatos aqui do que eu vivo, do que às vezes eu verifiquei e coloquei algo em prática. Então é uma modalidade chamada relato de experiência. A gente permitiu o pessoal também enviar nessa modalidade. A gente recebeu, por exemplo, sendo o primeiro ano, mais de 250 trabalhos nessas 3 modalidades. O evento acontecerá lá na sede do SEAGRE ou não? Vocês vão mudar o local? Lá na sede do SEAGRE. Mesmo Lá na local. sede. Aí a gente até está ampliando um pouco a estrutura externa ali para tentar abraçar todo mundo, né? Ah, tá. Ok. Aliás, você falou aí quando você citou anteriormente a questão do carbono e tal, você falou da Fazenda Reunidas, né? E eles têm um case interessante que, assim, até a título de sugestão, ano passado, eu entrevistei o Alexandre em São Paulo, quando eles receberam a premiação do SESB. Eles ficaram em primeiro lugar na produtividade de soja no concurso do SESB no Centro-Oeste brasileiro. E às vezes eu acho que falta muito o compartilhamento dessas experiências com outros produtores, né, que poderiam tanto participar de concursos, como é o caso do SESB, até mesmo buscar entender o que eles fizeram para chegar nesses níveis de produtividade. Tá aí, de repente, uma sugestão para vocês. Viu? Vamos lá, primeiro dia do evento. Vamos destrinchar um pouquinho o que vai acontecer? Primeiro dia, terça-feira, o que o pessoal vai ver lá? Tá. Então, na parte da manhã, a gente tem a solenidade de abertura do evento, não tem palestra, tá? Como a gente tem muitas autoridades que vêm, a gente tem algumas coisas pontuais, então, eles colocam a palestra, fica ruim ali, né? Então, essa solenidade, a gente tem alguns pontos interessantes que vai ser, sempre tem uma sessão de homenageados, que inclusive o ano passado o Divino foi um desses, né? A gente teve um momento de homenageado da imprensa, e aí a gente sempre tem esse momento, aí esse ano tem novamente, né, com outros homenageados. A gente vai ter, esse ano o evento tem algumas ações relacionadas a baixo carbono. Então vai estar relacionada à coleta seletiva, à entrega de mudas para a população, e vai ter um plantio simbólico lá na sede também, isso vai acontecer na parte da manhã. E a gente vai ter a inauguração da sala de multiproduto, que vai acontecer na parte da manhã. Né? Então vai estar o pessoal da secretaria, da prefeitura, os apoiadores, vai estar o pessoal do INPE, vai vir diretores do INPE para acompanhar. Então a gente vai fazer essa inauguração, vai mostrar o funcionamento dela para todo mundo. E também a gente deve ter 2 ali assinaturas de acordos, de intenções, né? Que um é com o INPE e o outro é com a AGOPA, né? Associação Goiana dos Produtores de Algodão, que a gente vai trabalhar nessas temáticas aí, fortalecer, né? A meteorologia e também a parte de carbono com eles. Muito bacana. Então essa é a programação mais ou menos da parte da manhã. Na terça-feira, parte da manhã. Na terça-feira, na parte da manhã. Vamos para mais um intervalo comercial e voltamos já. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Fernando Cabral, que é o líder científico e pesquisador do Centro de Excelência em Agricultura Exponencial, está trazendo as informações para nós do evento que acontece a partir de terça-feira até quinta em Rio Verde, que é o 4º SEAGRE Agro Experience. Você citou aí do ano passado, eu ainda estou tomando café naquela cafeteira e aí, tem minha ó. caneca, viu? Então, Ah, tá aqui, tá? Tá aí, Firme. que coisa boa, a gente E- agradece mais. Terça-feira no período da tarde. Aí no período da tarde a gente inicia as nossas palestras, né? A gente tem uma palestra de abertura que é com o Benny Liu, ele é pesquisador lá em Israel. Ele já esteve aqui em Rio Verde há muitos anos atrás, uma vez no IF Goiânia, e agora a gente convidou ele novamente para vir falar sobre as tecnologias, né? Que estão sendo desenvolvidas Ele vem lá em Israel. presencialmente.
vem presencialmente. Estamos lutando, né? Porque Israel tá atualmente com alguns problemas de conflito, tá difícil o voo, mas ele tá confirmado. A gente tá fazendo uma logística ali para ele conseguir vir. E presencialmente. Aí A palestra depois dele vai ser sobre qual temática? as tecnologias, né, que estão sendo desenvolvidas em Israel dentro da parte da pecuária, dentro da parte da agropecuária. Tem muita coisa que a gente usa aqui, quando ele começa a falar, que veio de lá, inclusive startups, né? A gente vê às vezes Israel muito em questão de guerra, né? Mas quando a gente fala em reuso da água, insumos, a eficiência deles tem que ser muito alta. Então tem muita coisa que sai de lá. A tecnologia deles é um negócio sensacional, parte de irrigação, meu Deus do céu. Isso mesmo. São Então, ele bons vai demais. trazer muito case pra gente, mostrar muita coisa, ele é um cara muito bom. Tá. Além dele, tem mais alguém na terça-feira? Tem. A gente ainda tem mais duas, que a próxima é com o nosso secretário de Estado, né? O Zé Frederico, secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, a SECTI. E o que ele vem falar é as transformações que estão sendo proporcionadas pelo ecossistema de inovação do Estado, né? Então, o que a secretaria dele tem feito para que esse ecossistema de inovação seja fortalecido, né? Então, os hubs, igual vai ter o hub de Goiás agora em Rio Verde, né? Então vem da secretaria dele, várias outras ações que ele faz, inclusive o projeto do carbono é junto com eles, né? Assim, a gente vê um projeto que é da agricultura, você vai falar, poxa, é outra secretaria, não, é Secretaria de Ciência e Tecnologia, porque tem muita tecnologia e ciência envolvida no projeto. Você falou do Hub aí, eu gostaria que você falasse um pouquinho dele. O Hub que vem para Rio Verde. O Hub Goiás é uma iniciativa do Estado de Goiás, né, para abraçar aí, principalmente startups, né, ele pega essas empresas bem no início mesmo. Hoje ele só tem em Goiânia, né, é o único que tem lá, ainda no estado é lá. E na Tecnoshow eles anunciaram, né, junto com a prefeitura, junto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia daqui, que vão trazer o Hub aqui para a cidade. Acho que já até começou a obra, acho que está perto de fazer o lançamento dele aqui. É o primeiro no interior. Você sabe onde vai ser? Não sei, Divino. Não sei legal, exatamente. Bacana. Então, essa é a programação da terça-feira, aí fechou. Isso, aí confirmados a gente tá com essas palestras. A gente ainda tá tentando uma outra aqui, mas como ela não tá confirmada, a gente fica assim. E aí, claro, durante toda a programação, Divino, por exemplo, a apresentação dos resumos, dos trabalhos, vitrine, acontece de forma orgânica ao longo do evento. Então não tem um momento específico, tá ali a todo momento o pessoal interagindo, fazendo, sai de uma palestra, passa ali, volta lá para dentro, então fica o tempo todo essas exposições lá. Legal. Quarta-feira, tem palestra no período da manhã? Tem. Quarta-feira a gente começa com um painel dedicado aí de fato a soluções diretas ali para o campo, para a agropecuária do nosso estado. Então, primeiro a gente tem uma palestra não, mas um momento individual que a gente vai falar sobre o sistema meteorológico nosso, e não vai ter só nós falando, né? A gente vai convidar diversos atores que atuam nele, inclusive produtores, para que a gente falar o que a gente tem disponível e também escutar de quem está lá, os produtores, né? Quais são as necessidades deles, então o que a gente pode melhorar, o que eles têm necessidade de previsões, de acompanhamento meteorológico, a gente mostrar os nossos produtos, e vai ser um outro momento que a gente vai mostrar a sala também aproveitando isso, né? Então a gente começa com esse momento na parte da manhã. E logo depois a gente vem com um painel muito interessante. Esse painel eu tenho um carinho por ele, porque eu encabecei ele para ser idealizado. E ele é o seguinte: o intuito nosso com ele é demonstrar, né, o que a gente tem produzido aqui hoje, né, nas nossas regiões, pelo Brasil, e pelos produtores, ou o consultor, ou o gestor daquela fazenda, para que ele mostre o seu caso de sucesso. Então ele vai ser denominado da parte de tecnologias e sustentabilidade na agricultura, né, o painel. E aí nós temos, a princípio, alguns convidados, né? Então, um deles é a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, a ABRA, através da sua diretora de Relações Internacionais, junto com parceria com a AGOPA, que vai falar sobre a rastreabilidade do algodão brasileiro. O algodão brasileiro hoje está sendo referência no mundo pela implantação do sistema de rastreabilidade, que foi junto aqui com Goiás. Então é fenomenal o caso deles, e é algo divino.
que vai obrigatoriamente ter que ser replicado para as nossas outras cadeias. Agora, a soja, certeza. o milho, vai ser cobrado esse mesmo nível de restabilidade que eles têm. Então, o intuito é, quem desenvolveu, ela foi a pessoa que ficou à frente, falar como nós fizemos isso, como que o Brasil faz isso hoje, né? Depois, junto, a gente vai ter a Marion Compir, gestora da Fazenda Brasilândia, né? E do Grupo Compir, para falar o caso de sucesso deles na agricultura regenerativa e ciclo de sustentabilidade na produção de grãos aqui, né? Focado na soja, no milho, né? Nas culturas principais ali em grãos, tá? Então, como que, né? Hoje ela está lá no projeto também do Regenera Cerrado, né? Regenera Encabeça o Cerrado. projeto. Então, assim, Isso. é a referência para falar sobre esse tema, né? Depois a gente terá também o Antônio, né? O Antônio, ele é gerente agrícola, de planejamento agrícola e consultor da usina Destilaria Nova União, que fica aqui em Jandai, em Diara, né? E o que ele vai falar sobre nós, sobre o caso de sucesso deles na utilização de atuação orgânica em cana. Eles são referência no Brasil em produtividade. Todo ano eles ganham algum dos prêmios de maior produtividade do Brasil, inclusive superando a usina de São Paulo. O manejo deles em adubação é fenomenal. Eles hoje praticamente não utilizam mais adubação mineral, fazem o composto. Então, assim, eles têm um caso de sucesso de altas produtividades, agregando aí a sustentabilidade. Então, ele vai falar isso para nós e ele que encabeça esse projeto. E um outro convidado, né, que a gente fez, está relacionado à Fazenda Reunidas. O Alexandre não vai poder vir diretamente, mas virá o gestor dele, só que agora da cadeia da pecuária, para falar a referência que eles são na pecuária hoje de corte, né? Inclusive, eles participam em eventos fora daqui, ganham prêmios, né? Então, qual o case de tecnologia e sustentabilidade eles têm na pecuária? Então, você pode ver, Divino, que nesse painel a gente tem alguém falando da cadeia sucroenergética, alguém falando da cadeia dos grãos, alguém falando da cadeia da fibra e alguém falando da cadeia agropecuária do estado de Goiás e do Brasil com case de sucesso. Muito bacana. Você falou do algodão, só para o nosso ouvinte, nosso espectador ter uma noção, quando alguém compra uma calça jeans, por exemplo, lá na Europa, que foi utilizado o algodão brasileiro, ele tem um código que ele pode escanear aquele código e saber onde aquele algodão foi produzido e todo o rastreamento daquele produto. É muito interessante. Eu tive ano passado no Mato Grosso e eu vi todo o processo. Cara, é um negócio assim fenomenal, é incrível, viu? A gente visitou recentemente ali também em Goiânia, né, a Agopa, e foi onde a gente conheceu o projeto, né? Nossa, assim, é fenomenal o que eles fazem. O controle que eles têm com a cadeia hoje do algodão é outro nível. Bom, o último dia é a quinta-feira. Isso, aí isso foi só amanhã, né? Nossa senhora, ainda até o período da tarde da quarta-feira, vamos lá. Aí na parte da tarde da quarta, é a mesma dinâmica, só que com outra temática. Aí é a temática do empreendedorismo, né, da inovação. Então a gente também começa com um momento central, que é com o Antônio Carlos, que é fundador da Mar Farm Agro. Então, para falar o case de sucesso dele, né, com a Mar Farm Agro, como que ele conseguiu, né, isso. Então, é alguém aqui da gente, né, muito bom. E depois, um painel também com convidados para falar da temática também do empreendedorismo e inovação. Então, a gente tem como convidados a Caroline Fernandes Siqueira, que é gerente de inovação do Hub Goiás. Então, vai estar aqui presente conosco, né, para falar dessa importância dos hubs e tudo mais. Depois, uma com a Michele, que é diretora de estratégica da Sustentalk, que é uma consultoria em ESG, energia solar e tudo, para falar dessa mentoria em negócios, em gestão. Eu conversei com ela na Tecnoshow, sensacional. Aí, coisa boa. E também vai estar conosco, né, para falar o papel do Sebrae, né, no empreendedorismo do agro, o Antônio Carlos, né, que é o diretor superintendente do Sebrae Goiás, tá? Vão estar nesse momento aqui conosco. E aí a gente fecha a programação desses 2 dias do evento. Certo. E aí o terceiro dia é a visita. Isso. Aí o terceiro dia é focado na produção de agricultura vertical e indoor. Então a gente tem momentos de palestra e mesa redonda de manhã e à tarde, né? Então tem pesquisadores daqui, pesquisadores da Embrapa, pesquisadores de São Paulo, acho que tem pesquisadores, se eu não me engano, até de fora do país também, para falar dessa temática, né?
Aí fala de coisas de praga, de fisiologia de planta, tudo focado nesse tipo de produção. E no intervalo entre esses dois, né, no momento do almoço, a gente tem um almoço gratuito, que é fornecido pelo evento lá no Campus Rio Verde, que nesse almoço a gente visita as estruturas ali de pesquisa e produção de agricultura vertical e indoor. Então aí você vê na prática como é feito, e aí tem um almoço, depois a gente retorna para o evento. Quem faz a inscrição, obrigatoriamente, tem que participar dos 3 dias ou não? Pode escolher um dos dias para participar? Pode escolher, escolha é livre, né? A gente tem a confirmação aí da inscrição, né? Da participação, claro, né? A gente vai ler ali os QR Codes, mas não necessariamente para você, por exemplo, ganhar o seu certificado de participação, você precisa estar em toda a programação. Sinta-se à vontade em vir em um momento que faz mais sentido para você, né? Eu acho que essa é a principal mensagem, né? Como a gente viu que a gente tem momentos que são muito distintos, como eu falei, né? Porque são para públicos meio distintos. Então, sinta-se à vontade no momento que você achar melhor em vir, estar conosco, e a gente vai ter essas diversas atividades de forma gratuita para você. Fernando, hoje é sexta, o evento começa na terça. Você quer fazer um convite aí para o pessoal ainda se inscrever, quem não se inscreveu? Sim. Pessoal, então fica o convite, acesse o site do SEAGRE, né? SEAGRE aí com C, né? CEAGRE, SEAGRE.com.br. Ao você adentrar lá, a primeira página, a primeira coisa vai estar o evento. Aí você clicando nele, você é direcionado para a página do evento. Lá você consegue ver a programação, você vê qual o melhor momento que você quer ir, e também o local para você fazer sua inscrição. É muito importante fazer, porque isso nos ajuda no nosso controle, né? Você ganha seu certificado depois também. Aqui no momento também a gente vai ter, igual eu falei, entregas de doação de mudas, outros brindes. Então sua inscrição também faz você poder participar dessas atividades, tá bom? Então esperamos você aqui conosco. Meu amigo, sucesso no evento. Abraço, bom final de semana. Eu que agradeço. Obrigado, Divino. Abraço, até mais. Até mais. Eu conversei com o Fernando Cabral, engenheiro agrônomo, doutor em ciências agrárias e líder científico e pesquisador do SEAGRE, Centro de Excelência em Agricultura Exponencial. E nós falamos a respeito do 4º SEAGRE Agro Experience, que começa na próxima terça-feira. O podcast AgriProsa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.